Olá, queridos amigos, queridas amigas, bendito seja o nome do Senhor. Estas foram palavras de Jó diante de tanto sofrimento e aflições que ele passou na sua vida. E que estas palavras sejam também suas diante das aflições que passam nesse mundo. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 9 de fevereiro de 2025, a lição de hoje, a lição 6, a lição 7, ela tem como título Até quando, Senhor? Essa pergunta, esse questionamento para Deus, ele é muito comum, né, em todos nós. Isso aconteceu desde lá do pecado de Adão e Eva, quando Caim matou Abel. Adão e Eva também perguntaram: até quando, Senhor, esse sofrimento? E o problema do mal, né, que originou após o pecado, embora o mal originou-se no céu com a rebelião de um ser chamado Lúcifer, que depois ele atentou Adão e Eva, eles pecaram e o mal se alastrou pelo mundo. O problema desse mal, ele é expresso não apenas assim nos contextos contemporâneos, mas também na própria Sagrada Escrituras. E a lição de hoje, baseada ali em Jó capítulo 30, versículo 26, Jeremias capítulo 12, versículos 1, Jeremias capítulo 13, versículo 22, Malaquias capítulo 2, versículo 17 e Salmo 10, versículo 1, o que nós observamos nessas passagens é o questionamento de pessoas que fazem perguntas diretamente a Deus pelos problemas do mal que passam neste mundo. E nós muitas vezes nos sentimos assim como o próprio Jó, que pelas terríveis aflições que ele passou, sentem, né, a dor, a miséria, às vezes sentimos caídos, né, sentimos abandonados, com muitas dores. E Jó, neste momento, ele diz a Deus: Deus, tu foste cruel comigo. Está lá em Jó capítulo 30, versículo 19 a 21. Mas será que Deus ele é culpado realmente pelo sofrimento no mundo? A história, né, desde a fundação do mundo, mostra que quem entregou a administração do mundo a Satanás foram nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a partir daquele momento, Satanás sentiu-se dono do mundo. E Satanás, querendo ferir a Deus, e como ele não tem poder para chegar até Deus, para machucar o coração de Deus, ele então machuca os filhos de Deus. É só nós lermos plenamente a história de Jó, que Satanás, ele interfere pessoalmente, destruindo os bens de Jó, colocou doenças sobre Jó, e ele matou todos os seus filhos. Está lá no livro de Jó, só nós lermos lá, que é uma baita de uma experiência para nós entendermos o sofrimento. E a maioria dos personagens bíblicos, né, aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, eles perguntam por que o mal existe e por que coisas ruins acontecem, né? Perguntam diretamente para Deus. Sendo assim, até o Filho de Deus, Jesus, devido ao sofrimento na cruz do Calvário, após aquela escuridão, né, ele sentiu-se assim desamparado pelo Deus Pai, porque estava ali na forma humana, que mesmo sem pecar, ele sentiu o peso, né, do pecado, e ele experimentou o que é estar afastado de Deus, que é o pecado faz isto. E ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E aí que nós vemos aqui, né, que até Deus sofre, né,
em decorrência de nós estarmos sofrendo com filhos do grandioso Deus que é Ele. E ao depararmos, né, e lidarmos com o difícil problema do mal, dessas aflições, de doenças e mortes e sofrimento que existem no mundo, e às vezes particularmente em nossa própria vida, às vezes na nossa família, nós fazemos questionamentos de perguntas a Deus. Até quando? Possivelmente seja uma pergunta que todos nós já fizemos algum dia ao Senhor. E principalmente nesse momento de finalização do mundo, onde Satanás sabe que seus dias são contados, e ele tem atacado cada vez mais a humanidade. E isso pode ser tornado algo assim constante, né, diariamente no mundo, na vida das pessoas hoje. E cada um é de acordo com a sua dificuldade, né, dentro desse mundo. Como nós vemos ali na Bíblia, nessa passagem que eu mencionei nas referências da lição de hoje, por exemplo, nós temos o Davi, que ele questiona a Deus também. E ele diz lá: até quando, Senhor, vou estar sendo perseguido e maltratado pelos meus familiares? É a pergunta que nós às vezes fazemos, né? Pessoas que são perseguidas por filhos, sem o pai dever absolutamente nada. Às vezes são mortos, perseguidos por seus filhos, perseguidos por irmãos, perseguidos por amigos, perseguidos pelos inimigos. E você faz essa pergunta: até quando, Senhor? Às vezes você pode até dizer lá: até quando, Senhor, vou ficar desempregado? Até quando, Senhor, terei de sofrer com este câncer, com essa enfermidade cruel para cima de mim? São perguntas muito feitas hoje, né? E o rei Davi, um homem grandioso, batalhador, um rei realmente renomado, ele não era diferente em questionar diante do mal. E no Salmo 13, que está nas Escrituras, embora nos primeiros versos, né, ele indica que ele fez essa pergunta através de uma oração, e ou fez essa oração com bastante fé, mas ele começa a fazer indagações, questionamentos relacionados às suas dificuldades que ele está passando naquele momento. E assim acontece com todos nós que queremos soluções e perguntamos diretamente a Deus, né? E Davi pergunta realmente para Deus, mas ele também diz para Deus na oração que ele confiava no Senhor e que prometeu estar firme, né, naquela oração. E Isaías também, ele diz lá que ele confiava no Senhor, que prometeu sustentar ele com a herança de Jacó, que está lá em Isaías 58:14. E na Bíblia nós temos vários personagens que fazem esta mesma pergunta, como Jó fez lá no capítulo 36, versículo 15. Que ele pergunta a Deus: até quando eu vou ter que passar essa angústia? Mas ele, Jó, completa, né? Eu confio em ti, Senhor, por meio de minha aflição me livrarás. Vejam, né? Ele questionou a Deus, mas também ele estava confiante em Deus. E em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Moisés também pergunta: até quando vou ter que passar por esta angústia, ó Deus? E ele diz lá: contudo, confio no Senhor que me sara, que me cura. Veja que interessante, né? Perceberam, amigos, que a atitude de pessoas consagradas, né, diante do sofrimento, eles perguntam a Deus, mas nunca procuram culpar a Deus por isto.
que é bem ao contrário de muitas pessoas hoje, que passam dificuldades e ficam culpando a Deus, às vezes de estudar as Escrituras, ver a história, como ocorreu e de quem é o verdadeiro culpado de tudo isso. E Deus ele conhece os nossos corações, nossas dificuldades, sofrimentos, e Deus não quer que nós ignoremos os nossos sofrimentos. Deus não ignora assim, Ele sabe, mas que nós possamos expressar a Ele em oração esses sofrimentos, né? E falar com Ele. Quando nós nos firmamos na Sua palavra, na Bíblia, e permitimos que ela incida uma luz para o nosso caminho e nossa vida, o Espírito Santo faz-nos crescer e aumentar a nossa fé, que ela passa a ser original, genuína, mesmo em meio às aflições e sofrimentos. E quando nós vamos a Deus em oração, e lhe confiamos as nossas tristezas, Deus transforma em linhas de produção, né, grande perseverança em nós, que diz lá Tiago 1,3. Mesmo que a nossa luta interior machuque, maltrate o nosso coração, a cada dia, cada manhã, como fala Davi ali lá no Salmo 13,2, o Senhor nos trará lembrança de todo o bem que Ele tem feito para nós, as bênçãos que nós temos recebida, que diz lá no Salmo 13,6. O problema do ser humano, o problema nosso, é a mania de nós compararmos com as outras pessoas, pois o próprio Deus, e também menciona nas Escrituras, e também o próprio Davi fala lá no Salmo 13, versículo 1 a 2, que ele estava preocupado com a tristeza que ele estava enfrentando diariamente, e menciona a Deus o sucesso de seus inimigos. Ele estava questionando o sucesso dos inimigos, até ele fala lá: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Que está lá no Salmo 13. Outro que indaga a Deus, e foi o profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 1, que embora ele estivesse em plena certeza, né, da presença de Deus, da justiça de Deus, que ele naquele momento que estava passando dificuldades, também Jeremias usa a expressão até quando, e indagou a respeito dos juízos divinos que ele menciona. Mas só que vejam como é que ele inicia a mente, o seu questionamento. Tu és justo, Senhor. Olha aí, louvando, adorando a Deus. Tu és justo, Senhor, quando apresenta uma causa diante de ti. Vejam. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, e questiona: por que todos os traidores vivem sem problemas? E também usou a expressão até quando, que está lá em Jeremias 12. Já no Salmo capítulo 10, versículo de 1 a 2, o escritor ele não usa a mesma pergunta e a expressão com a mesma perplexidade, né, diante do fato, mas a forma da expectativa da ação divina para o problema presente, quando ele diz lá: por que o Senhor te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Várias perguntas. Deus não se importa se nós perguntarmos a Ele com respeito e sinceridade, e uma exaltação a Ele como grandioso Deus, sobre as aflições que nós passamos. O que nós não podemos é banalizar o mal. Deus sabe que nós temos dificuldades de compreender os sofrimentos, né? Porque nosso raciocínio ele não chega nem próximo da grandiosidade de Deus.
nós somos limitados e nós temos que estudar as Escrituras, buscar sabedoria através do Espírito Santo para entender e saber quem é o verdadeiro culpado pelo mal e como ele surgiu. E podem ter certeza, meus amigos, que o culpado pelo mal não é Deus, né? E surgiu de um ser criado no céu, chamado Lúcifer, que fez uma rebelião lá no céu, foi expulso para a terra, e ele fizeram Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecarem, e o mal se alastrou pelo mundo, já no início da vida de Adão e Eva, quando Caim matou Abel. Já é um crime, né? Mas isto tudo terá um tempo para ser extinto, né? Porque se Deus interferir nas pessoas, no próprio Satanás, com certeza não só Satanás, como muitas pessoas irão dizer que Deus é um ditador, né? E por isso que haverá um tempo para que Deus possa realmente decidir, ou seja, na grande volta de Jesus, onde haverá um grande juízo. O que nós não podemos é minimizar o tipo ou a quantidade do mal que existe no mundo, porque Deus odeia o mal. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele questionou a Deus Pai após estar em trevas, né? Porque ele sentiu o afastamento de Deus. Mas ali ele estava cumprindo o plano de salvação, o plano de redenção para salvar o homem. E o próprio Jesus disse ali, quando ele estava nesse momento de trevas ali: Deus meu, por que me desamparastes? Que está lá em Mateus 27:46. Cristo sentiu o afastamento do Pai Celestial. Ele sentiu a ação de um pecador sem ele ser pecador. Cumpriu o plano de Deus e pagou o preço pelos nossos pecados, e foi de uma dureza tremenda, foi um sofrimento tremendo na cruz do Calvário, que ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos nos recuperar e ter uma vida eterna e nos salvar da morte e do pecado eterno. O mal que nós fizemos entregando a vida de Jesus, né, para nos livrar da morte eterna, foi cruel, e nos ensina a confiar mais e mais num Deus que deu seu único Filho amado Jesus para morrer por nós, para vencer a morte e nos dar esperança da sua segunda vinda, que ela se aproxima de todos nós, para nós irmos para um lugar que não existirá mais o mal, porque ele será exterminado de vez. Mas mesmo aqui, na presença do mal entre nós, até acontecer a segunda vinda de Jesus, nós temos que manter esperança, né? Porque através da morte de Cristo, derrotando Satanás na cruz do Calvário, ele eliminará totalmente o pecado, e nós teremos um futuro melhor que se aproxima para todos nós, porque nós vamos morar nas mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, aceitando os estatutos e mandamentos. E quando você faz isto, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente e te dá essa sabedoria, e as palavras vêm com clareza, e você entenderá essas perguntas que foram feitas: até quando, Senhor? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganha um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para esse mundo, essa volta que se aproxima, porque os sinais, Jesus deu esses sinais de Mateus 24, e nessa segunda vinda que se aproxima, Jesus levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais sofrimento, não haverá mais perseguições,
não haverá mais aflições, você estará no céu, você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, você participará de uma grande boda do Cordeiro que é Jesus. E você, meu amigo, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.